feliz mais uma vez, Maria Helena. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Então vamos mais uma vez, para mim começando o ano novo na casa, né? Estava de folga, sem aparecer, mas agora vida nova, novo recomeço. O texto hoje que nós vamos estudar juntas é Nada nem Ninguém nos Pertence. É do livro Todos Precisam de Paz na Alma, do nosso querido Raul Teixeira, pelo Espírito de Benedita Maria. Ao pensar-se no nada, nós associamos à nossa mente a ausência de qualquer coisa que seja um vazio absoluto. Então, nada nos pertence. O que será esse nada, né? O nada foi pensado, analisado muito minuciosamente pelos antigos filósofos, e o nada foi pensado como um conceito que eles questionavam como uma coisa, o nada existe. Entretanto, os filósofos, ao definirem o nada como ausência de qualquer coisa, então a ausência do próprio existir. Kant, um grande filósofo, apresentou a existência do nada como um pseudo e grande problema e deixou no ar uma falsa questão. Agora, já Sartre, outro filósofo, ele vai tratar o nada como oposição ao ser, ou seja, o existir de algo. É aquilo que mais nos aproxima ao nosso raciocínio, né? Nada, é uma coisa que não existe. Para nós, entretanto, o nada pode ser de acordo com a opinião de cada um de nós. Eu não tenho nada. Qual é esse nada que eu não tenho? Eu não comprei nada. Qual foi esse nada que eu não comprei? Então, de acordo com a nossa opinião, nós podemos dar uma definição para o nada. Ou seja, sempre com o sentido de ausência, no sentido de existência. Todavia, com o decorrer do nosso estudo do texto, nós vamos ver que a nossa irmã, Benedita Maria, ela dá uma conotação bem diferente do nada. Bom, nós falamos que nada é a ausência. E ninguém, nada nem ninguém nos pertence. Ninguém, segundo o dicionário Aurélio, significa nenhuma pessoa. Portanto, o título do texto faz-nos refletir que neste mundo no qual nós estamos vivendo, nada nos pertence, nem o nosso próprio corpo, porque nós sabemos que ele é transitório. Nada e nem ninguém nos pertence. Mas nós sabemos também que desde os tempos mais remotos, o ser humano passou a se apoderar do solo como sendo seu, como sendo principalmente a sua propriedade. Se nós pararmos e vamos nesse mundão que a gente tem por aí, quem que disse que aquele pedaço de terra era de fulano? Quem disse que aquele pedaço, aquela fazenda foi de ciclano? As pessoas foram se apoderando de acordo com a sua posição, com a sua necessidade. Antigamente nós sabemos que os homens eram nômades, ou seja, eles viviam da caça e da pesca em determinado lugar. Quando a caça ou a pesca se ficavam escassas, eles iam para o outro lugar. Mas eles não tomavam posse daquele lugar, porque eles iam de um lugar, de um canto para outro. Entretanto, eles não se apossavam da terra. Na Gênesis, no capítulo 29, 30 e 35, já começam a se falar da posse das terras, começando pela descrição das 12 tribos de Israel, e que não seria o território prometido. Portanto, desde a divisão das terras, desde então já começaram a existir. E está aí hoje, até hoje, né, que nós estamos vendo lutas e guerras de terras que se julgaram que tinham sido prometidas, né? E com o passar do tempo,
a posse e as novas descobertas que ocorreram no mundo foram se tornando cada vez mais concreta. Então, nós que estudamos a história do Brasil, lembram-se que o Brasil foi dividido em 15 capitanias. Quem que dividiu aquelas 15 capitanias, dando a 12 donatários? Alguns ficaram com mais de uma capitania. Dividiu, não. Tomaram posse daquilo, se acharam dono. O mundo foi dividido em duas partes pelo Tratado de Tordesilhas. Uma parte pertencia a Portugal, outra parte pertencia à Espanha. Então, desde os tempos mais remotos, o homem, o ser humano, se achou com o direito de posse. Então, a posse foi se concretizando cada vez mais. Nós temos, hoje em dia, não sei se é o termo certo, grileiros, né? Que se apossam de terras, aí vem o uso capião, ganhou e ficou. Mas alguém era dono daquilo? Alguém será? Então, é meio difícil. Então, à medida que as descobertas foram surgindo, a posse de terra foi se tornando mais concreta. Então, muitas vezes, através da escravização, escravizavam-se os índios, como é o nosso caso no Brasil, e foram se tomando conta daquilo que não eram deles. Apoderaram-se de propriedades que não lhes pertenciam, e assim o homem passou a formar a sua tribo, o seu grupo social e até a sua própria família. Então, se nós vamos estudar a história de São Paulo, também os bandeirantes, para aqui chegaram, trouxeram as famílias, foram formando os agrupamentos, foram se apossando e se tornou-se a nossa grande cidade. O homem tornou-se dono, ele conseguiu, pelos mais diversos modos, lícitos, de maneiras lícitas ou não, adquirir não só as terras, como seus animais, como as plantações, e toda a sua riqueza. Com o passar do tempo, quanto mais eles conseguiam adquirir, mais poderosos eles se tornavam. Se tornavam, além de tudo, de poderosos. Quanto mais poderoso, mais amedrontador. Ele era senhor de tudo. Do ouro, do dinheiro, dos títulos de nobreza. Tornavam as pessoas suas escravas. Então foram se apoderando, foram se tornando dono de tudo. Agora, se nós vamos ver, o homem não possui nada. Se nós formos pensar, nós não temos nada. Nós não temos só nada que nós podemos levar deste mundo. Mas a ganância faz com que as pessoas, com que o ser humano se ache dono de tudo. Então, o que ele acumula, o que nós acumulamos durante a nossa permanência na Terra, nós somos forçados a deixá-los, lembrando que nós somos apenas usufrutuários daquilo que nós temos aqui. E nós não temos posse real de nada. Então, nós são usufrutuários que nós costumamos fazer a doação dos nossos bens, da nossa casa, de alguma propriedade que nós tenhamos, aos nossos descendentes, com uso e frutos nossos. Então, nós não somos os donos. Nós vamos usufruir daquilo. Quando nós formos embora, nós deixamos para o outro. E assim sucessivamente, né? Mas não vamos pensar que nós vamos nos achar sempre proprietário das coisas. Mas desde criança, se nós pararmos e vamos ver nossos bebês em casa, nossos alunos, um dos pronomes que eles costumam, um dos primeiros pronomes que eles costumam usar é o pronome possessivo. É minha bola. Quando eles não usam o pronome possessivo, mas ele já usa, é do nenê. Se ele não sabe falar o pronome, para indicar que é dele, é do nenê, é de fulano, pode dar o nomezinho dele. Quando eles começam a falar, usam já, é o meu, é a minha bola, minha boneca, meu pai, minha mãe. Então, nós também usamos o pronome possessivo como sinônimo de posse. Até é interessante, eu me lembro quando nós éramos adolescentes em casa, a gente fazia alguma arte, meu pai dizia assim para a mamãe, o seu filho ou a sua filha fez aquele. Não era de posse dele. Se fizesse uma coisa boa,
era dele. Na hora da traquinagem, é o seu filho, é a sua filha que está fazendo isso. Então, nós tem costume mesmo de casa. Olha só o que o seu filho está fazendo. Não é o que o nosso filho está fazendo. Aí nós transferimos a posse para outrem, né? Nada, entretanto, nos pertence eternamente. Prova disso é que muitas pessoas ficam frustradas vendo a sua fortuna escapar, mesmo julgando possuí-la. Então, vocês imaginem uma pessoa que desencarna e deixa uma enorme fortuna para os seus descendentes. E vem essa fortuna se escapando cada dia mais. Isso é comum acontecer, né? Nós sabemos, conhecemos muitas famílias que acontece com isso. Então, aí, imagine como esse espírito vai sofrer na espiritualidade, saber que aquilo, nada que ele deixou era seu e não era de ninguém. Considerando, entretanto, a brevidade da vida, muitas pessoas têm uma incessante preocupação em acumular bens materiais e dão pouca importância ao seu aperfeiçoamento moral e espiritual, que é que nós devemos levar em conta quando aqui partirem. Entretanto, amigos, vamos dizer que não é por isso que nós não devemos nos preocupar em fazer o nosso pé de meia, como a gente costuma dizer. Nós vamos ser largados. Não. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, é lícito que eu tenha meu bom carro, eu tenha minha boa casa, o meu conforto. Entretanto, não se apegar com tudo aquilo. Porque aquilo, se nós nos apegarmos aos bens materiais, na hora da nossa partida, vai trazer para nós dificuldade, um apego muito grande, que inclusive a gente tem conhecimento de várias pessoas que, na hora do desencarne, ficam sofrendo, agarrados à matéria, que não querem ir embora, porque o que estão deixando por aí. O homem, então, sendo depositário, sendo o administrador dos seus bens que adquiriu, ele tem que agradecer a Deus, porque foi Deus que depositou em suas mãos, de acordo com os seus merecimentos, tudo aquilo que precisa. Então, nós temos sempre que agradecer a casa que nós temos, a mesa farta que nós temos em casa, quanto tantos nós sabemos que não tem uma pedra, como dizia São Francisco, para colocar a cabeça. Muitos não têm um pão para saciar a fome. Então, muitas pessoas, um número enorme de irmãos nossos desempregados. Então, nós sabemos que Deus depositou nas nossas mãos como se diz, um óbolo para nós aproveitarmos, mas vamos nos lembrar muito bem que depende do emprego que nós fizermos dele, nós podemos conservá-los ou não, e nós usamos muito para isso do nosso livre-arbítrio. Nós sabemos que a fortuna, o dinheiro, é uma das provas mais difíceis. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho que prover desse meu dinheiro provento para as outras pessoas. Não vão, como diz Jesus, não vai deixá-lo guardado onde as traças e a ferrugem vão corroê-los, né? O mau emprego do nosso dinheiro, o mau emprego dos nossos bens materiais, consiste em utilizá-los somente para nossa satisfação, principalmente quando as pessoas estão numa situação mais abastadas e se acham que são donos de todos e de todos, né? A gente encontra muita gente, como a gente costuma dizer, de narizinho empinado, né? Eu sou mais eu. O apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso aperfeiçoamento e ao nosso progresso moral e espiritual. Entretanto, é natural que o homem experimente uma grande satisfação por tudo que conquistou. Lógico que nós vamos ficar contentes que nós mudarmos para um novo apartamento, nós compramos uma nova televisão, conseguimos trocar o carro. Tudo é certíssimo e deve acontecer isso conosco, porque isso nós conseguimos através do nosso trabalho constante e honrado. E faz parte da lei do trabalho e do progresso que nós
Então, não é certo eu ser assim, então eu vou ser coitadinha, mas eu que sou espírita, eu vou ser humilde, eu não vou andar ajeitadinha, eu vou andar trôpega, eu vou andar mal vestida. Não. Kardec mesmo explica no Evangelho segundo o Espiritismo que nós devemos lutar para merecer, para progredir. Nós não vamos, então, porque os nossos irmãos que por infelicidade estão decaídos na rua, na pobreza, então eles são melhores, são mais humildes, são os humildes de coração? Não. Eles têm que partir para a luta, têm que conquistar os seus bens materiais, porque nós sabemos que venha os bens materiais, provenha da família ou não, foi ganho através de um trabalho. Alguém antes de mim trabalhou para me deixar uma herança. Alguém antes do outro, alguém lá no comecinho, lutou para deixar alguma coisa. Então, nós não devemos esquecer que tudo que vem de Deus, a Ele retorna. Nada nos pertence na terra. Nem sequer, gente, o nosso corpo. Porque a morte nos despoja com tudo dele e com todos os bens materiais. Então, quando daqui nós partimos, a primeira coisa que nós deixamos é o nosso corpo, né? Se nós somos cremados, nem a roupa nós não levamos, nem as flores do caixão. Se nós fomos enterrados, então nós vamos ver que tudo aquilo vai ficar, quando nós fazemos uma exumação de algum parente, a gente vai ver que não ficou, como diz o texto, nada, não sobrou ninguém. Então, o desapego às coisas materiais é o caminho para a transformação. O maior exemplo de desapego que nós temos, talvez vocês nunca tenham pensado nisso, como eu também não tinha pensado. Por isso que é saudável e é um ganho vir aqui estudar com vocês às quartas-feiras, que a gente aprende muita coisa também. O maior desapego, de exemplo que se tem, é das abelhas. Porque as abelhas, após elas construírem a sua colmeia, elas abandonam a colmeia. E elas deixam a colmeia viva e repleta de alimento. Ou seja, com todo o mel que fabricaram. Elas vão embora, desapegaram daquela colmeia, ainda nos deixam o mel, nos deixam o favo do mel, nos deixam a própolis, não sem um desapego grande. Então, o maior exemplo de desapego é o das abelhas. Quanto, gente, mais cedo nós conseguirmos desenvolver na nossa consciência que nós não somos donos absolutos do mundo, é muito melhor para nós, e mais cedo nós passamos a experimentar uma harmonia interior. Então, normalmente, a pessoa, quando vai ficando perto do desencarne, também idosa, então começa a desapegar das coisas. Não, nós devemos desapegar das coisas sempre, principalmente das coisas materiais que enchem os nossos armários de casa. Aquela roupa que faz tempo que você não usa, mas para o próximo inverno eu vou emagrecer, ela vai servir para mim. Aí eu paguei tão caro, eu vou dar de esmola para alguém. Como será que a pessoa vai usufruir? Aí é uma roupa de marca. A pessoa não merece. Gente, começa por aí o nosso desapego. E se nós vamos pensar, todos nós temos um apegozinho assim, alguma coisa, né? Nós temos que ter, assim, mais leveza ao encarar o desapego. Tudo que nós levamos daqui, nós sabemos que é principalmente nossa inteligência, o nosso estudo, a nossa cultura, como diz a nossa irmã Benedita Maria, nós levamos, aproveitamos daqui somente as coisas que são espirituais, a parte moral que nos engrandece, que nos faz cada vez elevar mais. Entretanto, nós devemos ressaltar o seguinte: não é porque não devemos nos prender aos bens materiais, é que seja lícito, o que é certo, eu me desapegar das coisas com descuido e indiferença. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta. A Cristina me pede a bicicleta emprestada.
Ah, eu vou emprestar para a Cristina, não tenho apego nenhum para minha bicicleta e vou emprestar para a Cristina. Só que a Cristina vai andar, vai quebrar o freio da bicicleta, vai estragar. Isso não é lícito, não é certo. Não é porque eu tenho desapego que é a Cristina vai se achar no direito. Eu vou falando bicicleta para não falar moto, viu? Ela prefere moto. Para não dizer que a Cristina vai estragar o que é meu. Então, a gente tem, às vezes a gente não costuma emprestar determinadas coisas para as pessoas, não é por falta de desapego, é porque nós sabemos que a pessoa não vai ter cuidado, vai ter um desleixo. Então, lembrando bem que desapegar não é descuido, tem que ter descuido. Não, pode acabar, ele tanto faz, já usei, já acabou, pode dar. Não, não é bem por aí. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los. Entende? Não é porque eu não quero mais, vão dilapidá-lo. De jeito nenhum. Embora, muitas vezes, pelo egoísmo, leve a fazê-lo. Tem muitas pessoas que preferem destruir, quebrar, acabar, jogar fora, de desapegar aquilo para dar para outra pessoa que vai fazer proveito daquilo. Nós viemos, gente, neste mundo com simples propósito de cumprir uma missão. E, principalmente, de progredir espiritualmente. Nós sabemos, como a própria irmã Benedita Maria nos esclarece, nós não somos donos de nada. Porque quando aqui nós chegamos despidos, inclusive, das nossas vestes. Então, nós chegamos de mãos limpas. Nossos familiares biológicos são apenas aqueles companheiros com os quais nós fizemos um planejamento reencarnatório para trabalhar na nossa evolução e na evolução deles, que venham tanto para nos auxiliar, como nós também para auxiliá-los. Entretanto, nós não somos donos dos nossos familiares. Ninguém é dono de ninguém. Embora eu diga meu filho, meu marido, minha mãe, é por uma questão de costume e de afinidade, não de posse total. Lembremos disso. Como a gente diz, muitas mães costumam dizer, nós não criamos o filho para nós criamos o filho para o mundo. Também não é por aí que nós vamos ter, porque eu criei para o mundo e eu vou ter um desapego total do meu filho. Ele pode sair a hora que quiser, pode ir para onde bem entender. Lembrando bem que para tudo tem que haver um equilíbrio. Diz a irmã Benedita Maria, pessoas e haveres passam na nossa vida e por nossas mãos, entretanto não nos pertence. Nunca em definitivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor nos esclarece que o Senhor não nos ordena que nós atiremos fora o que nós possuímos para nos tornarmos mendigos e voluntários, porque se isso acontecesse, nós nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Então, agir desta maneira, nos desprendendo, nos largando, tornando um entrave na sociedade, é um mal. Então, nós devemos ter equilíbrio. Nem apego e nem desapego exagerado. Devemos ter cuidado, cuidar dos nossos bens adquiridos, dar valor para aquilo que nós temos, porque muitas vezes, e na maioria delas, nós conseguimos, através de muito esforço, através de muito trabalho, para adquiri-los. Então, logo, nós devemos cuidar deles, mas não com apego doentio. Tem pessoas que têm o carro, não é para relar no carro. Porque as crianças entram no carro, senta bonitinho aí atrás, não pode comer biscoito, não pode nada, porque não vai sujar o carro, aquele desapego. Aí, de repente, você vai vender o carro, ainda a pessoa assim, que bom, era carro de mulher, mulher é cuidadosa, ninguém cuida do carro, vamos pegar por um preço bom. Então, o carro é para ser usado. Se as crianças entrarem no carro, pelo menos o meu,
comeu biscoito de sequilho, o que for, tem um aspirador, passa um aspirador limpo e acabou. Então, sem desapego, não é por causa disso que vão fazer uma guerrinha dentro do carro, né? Vamos ter um desapego exagerado. Mas tem que haver um equilíbrio. Devemos aprender, portanto, a desapegar tanto das pessoas quanto das coisas. Aquele apego exagerado que a mãe tem por um filho, o filho pela mãe e vice-versa, isso, muitas vezes, lá na frente, na hora de um desencarne, vai causar problema de desprendimento. Então, isso não vai significar que nós devemos ter uma indiferença, não vamos, ou ausência de afeto, de jeito nenhum. Isso seria falta de afeto, falta de fraternidade, falta de amor, se nós não tivéssemos nenhum pouco de carinho, um pouco de compaixão, um pouco de apego equilibrado com os nossos familiares. Nada é nosso realmente. Dentre as coisas que pertencem a esse planeta, ou dentre aquelas que ocupam posições no presente momento, nós sabemos que elas poderão no futuro não serem nossas. Então nós sabemos que através da reencarnação há uma mutação. O que é nosso nessa encarnação pode ser que não seja na próxima e vice-versa, né? O que realmente é nosso é tudo aquilo que nós pudermos carregar quando partirmos, ou seja, as nossas conquistas morais e espirituais que ninguém pode nos tirar. Inclusive, é uma passagem muito interessante, não sei se vocês conhecem, talvez já conheçam, mas eu vou ressaltar para nós termos um pouquinho de reflexão, em relação a Alexandre o Grande. Não sei se vocês sabem. Alexandre foi um grande batalhador, um grande lutador, um grande conquistador, e numa das suas últimas conquistas, ele já estava alquebrado, cansado, ele estava à beira da morte praticamente. Então o que ele fez? Ele convocou os seus generais, todos os seus escribas, e relata quais são os seus 3 últimos desejos. O primeiro desejo, quando ele desencarnasse, ele queria que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos mais renomados, mais respeitados da época. Era o primeiro desejo dele. O segundo desejo de Alexandre era que o trajeto da saída dele do palácio até onde ele fosse, os funerais dele percorressem, onde ele fosse enterrado, durante todo o trajeto até seu túmulo, que todos os seus tesouros, prata, ouro, pedras preciosas, fossem espalhados pelo caminho. E o terceiro desejo de Alexandre era que as suas 2 mãos fossem deixadas balançando para fora do caixão, que todos vissem as suas mãos para fora do caixão. Um dos generais, admirado com esse pedido, quis como? Os médicos para carregarem o caixão, o ouro, a prata, todos os seus bens espalhados e as mãos para fora. Será que o senhor podia esclarecer por que esse seu desejo? Então Alexandre explicou. Em primeiro lugar, ele gostaria de mostrar aos eminentes médicos que eles não têm o poder de cura perante a morte. Segunda coisa, ele queria mostrar que quando nós daqui partimos, todos os nossos bens materiais aqui ficam. Então, todas as suas joias, toda a sua prata, todo o seu ouro ficou espalhado pelo caminho. Ele não levava nada daquilo no caixão. E, finalmente, que fossem vistas as suas mãos vazias, porque aqui, quando ele chegou, ele veio com as mãos vazias, e com as mãos vazias ele voltava. Então, eu acho que essa passagem de Alexandre nos leva a refletir, né? Principalmente em relação às nossas mãos vazias, que nós chegamos aqui de mãos vazias e vamos voltar com as mãos vazias, né? Portanto, vamos refletir num pensamento. Não corra atrás das borboletas. Cuide do jardim
que as borboletas virão. É só, amiga. Quanta poesia! Que lindo, né, Maria Helena? É para refletir mesmo. Muito obrigada. Obrigada, eu, amiga. Agora, alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta para Maria Helena a respeito desse tempo? Nós temos tempo ainda. Desculpa, desse tema. Nada nem ninguém nos pertence? Ninguém, nem todo mundo entendendo, todo mundo está refletindo. Mas é muito profundo isso, né? E nós nos achamos sempre dono da... Inclusive, nos achamos inclusive dono da verdade, né? Muitas vezes, né? Quando você tem a última palavra é a sua, você se acha dono da verdade. Não somos dono de nada. Obrigada, Maria Helena, Obrigada, pela minha palestra, querida. muito boa. Quando a gente lê as obras, a literatura espírita, a gente toma conhecimento do que acontece com pessoas que não têm a mínima noção do que é a doutrina espírita e o que acontece após a passagem, né, na noite A gente deixa aqui toda a vestimenta, esse corpo que foi usado como templo da nossa alma e carrega o nosso perispírito. Mas sem conhecimento disso, as pessoas entram num estado de perturbação tremenda, né? Muito difícil o desencarne, né? Sim. Inclusive, você vê, muitas vezes as pessoas ficam sofrendo no leito do desencarne por apego à matéria. Às vezes, nem apego às coisas materiais, apego à pessoa. Às vezes a gente costuma dizer assim, olha, estava tão... fulano saiu do quarto, a pessoa desencarnou. Entendeu? Aquele desapego. Então, é muito difícil. Então, nós temos que aprender, né? Eu, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso irmão São Luís, fala muito bem do desapego, da necessidade de nós termos o desapego material. Desculpe, pode continuar. E só dizendo que quando a gente tem esse desconhecimento, fica um apego com o seu próprio corpo, com as pessoas da família, com os seus bens. E quando estão em zonas umbralinas, se jogam na lama. Aí o que está acontecendo? Está procurando. Ele tá achando o ouro, né? Ele deixou o ouro. Então, assim, é bom a gente refletir, né, nesse tema. Nós estamos aqui de passagem, nada nos pertence, nem nosso corpo. É um empréstimo maravilhoso para aprendizado. Que a gente consiga levar realmente aquilo de dentro de nós, né? Nossas conquistas espirituais, morais. Isso sim fará diferença. E lembrando que nós temos aqui de empréstimo o nosso corpo e muitas vezes nós não damos para ele o devido valor. Então ele está nos emprestado, mas então se está uma coisa que emprestou, se eu empresto uma coisa para você, você toma cuidado, não é minha, é dela, eu tenho que devolver bem. E isso nós não fazemos muitas vezes com o nosso corpo. Nós abusamos da alimentação, abusamos de coisas que não são lícitas e nos levam a deteriorar, a acabar com o nosso corpo. Então, nós temos que tomar cuidado, que nós estamos é um empréstimo, nós estamos com ele emprestado. Então, tem que saber cuidar, faz parte, né? Você, minha amiga. É isso mesmo, né, Maria Helena? Faz parte. A gente estava falando do desdobramento, né? Quando nós chegamos no plano espiritual, né? O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele mostra exemplos desse, de espíritos que chegam lá apegados a bens materiais, né? E quando a gente participa também ou atende espíritos num trabalho de atendimento espiritual, quantos que não conseguem se desligar aqui do planeta, ficam por aqui por bens que deixaram. Continuam em casas, continuam em fábricas, aqueles seus bens materiais, e não consegue evoluir, não consegue sair daqui. Porque esse apego é a energia, a sintonia que fica ali. E isso a gente pensa que demora anos. Tem casos que são séculos. Séculos. A gente, às vezes, atende casos, né, de pessoas que estão lá no tempo da escravidão. Eu ia falar isso, você falou, Leda. Da escravidão, que chega ainda querendo as suas fazendas, os seus escravos, procurando. Imagina, os séculos não passaram ainda para esses espíritos, pelo apego material, né?
Então temos que lembrar que nada nem ninguém nos pertence. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe a todos. Como começando o ano novo, né? Vida nova. Que Jesus nos abençoe. E vamos agradecer mais uma vez a esta casa bendita que nos recebe sempre de braços abertos. Obrigada. Nós te agradecemos, Helena. Obrigada. E agora, então, queridos, né? O momento das nossas vibrações, de nós emitirmos, né, aquele sentimento retirado assim da nossa alma, do nosso coração, endereçando aonde existe necessidade. Aproveitando a equipe espiritual aqui presente, nós vamos junto com Jesus, mentalizando esse nosso planeta Terra, que nos acolhe, como tão bem a Maria Helena nos explicou à tarde, né? Que não é nosso, que somos usufrutuários dele, que nós possamos aproveitar desse planeta com a responsabilidade que Deus nos outorga, com muito carinho, com muito equilíbrio, e que a Terra possa ser cada vez mais nessa sua transformação, nesse processo, porque ela está passando, esse reduto de paz, esse reduto de progresso, de que nós, espíritos que aqui estamos, tanto carecemos. Vamos vibrando por todos os lares do nosso planeta, para que haja paz, entendimento e que as lições de ética e moral possam se fazer presentes nessa nova fase onde já estamos adentrando. Vibrando também onde existe a necessidade, nos hospitais, presídios, aqueles conhecidos nossos que nos pedem uma oração, que nos pedem uma vibração de equilíbrio, que possam ser atendidos também nesse momento. E vibrando também por todas as casas de oração, aonde se fala no bem, aonde se fala em nome de Deus, que a paz, o equilíbrio, o otimismo, a fé possa estar presentes. E vibrando por esta casa que nos recebe e nos acolhe com tanto carinho, vibrando em agradecimento para a equipe espiritual desta casa, que anota a necessidade de cada um de nós, procurando nos atender sempre dentro da permissão de Deus e da forma que nos é melhor e mais adequada para o nosso progresso. Então só nos resta agradecer a tarde de hoje, agradecer essa companhia amorosa desses amigos e irmãos que trabalham em nome de Jesus, a equipe espiritual dessa casa, agradecendo os nossos anjos de guarda, nossos espíritos familiares, amigos, que nos acompanham, nos sustentam, e a nossa Mãe Maria Santíssima, que você, Mãe amada, nos cubra com seu manto de amor, de proteção, de paz, carinho, dessa ternura que amor de mãe sempre nos traz e nos abastece os sentimentos mais íntimos. Agradecidos que estamos por tudo isso, nós vamos dizendo graças a Deus. E assim, queridos, nós vamos aguardando um instantinho enquanto nós preparamos a Câmara de Passes, né? Que vocês possam ter uma ótima semana, nós todos, nos encontrando na próxima quarta, né? Uma ótima semana a todos. Que Jesus nos abençoe.